E a partir de agora eu falo sobre a CCR-MS Vias, né? Na verdade, os pedágios da BR-163 que são administrados pela CCR-MS Vias e tá tendo aí, pessoal, né? Uma polêmica que eu quero esclarecer com ele a partir de agora, o deputado estadual Pedrocian Neto, que está, né, falando, pedindo aí a suspensão de um reajuste de quase 17%. Nos nossos pedágios em Mato Grosso do Sul. Para quem está em Dourado sabe do que eu estou falando, para quem está na região norte sabe do que eu estou falando. Deputado, e que reajuste salgado, hein? Bom dia para o senhor. Bom dia, Rodrigão, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. É realmente não só salgado, mas eu diria que o adjetivo correto é abusivo. Por que eu digo que é abusivo? Porque, na realidade, a CCR-MS Via, que é hoje a concessionária da BR-163, ela está descumprindo de maneira muito clara diversos pontos do contrato de concessão. Eu digo que as pessoas às vezes até aceitam pagar um pedágio, às vezes até mais caro, quando você pode usufruir dos serviços que a rodovia deveria prestar a você como usuário, como cidadão, como motorista. Mas quando nós temos assim, de uma maneira tão clara, tão cabal, um descumprimento, esse reajuste se torna abusivo e injusto. Porque quando a CCR-MS Via ganhou a concessão lá em 2014, ela se comprometeu no contrato de fazer a duplicação de mais de 800 quilômetros dessa via que liga o sul do nosso estado até o norte, desde Mundo Novo até Sonora. Pois bem, terminados aí quase 9 anos dessa concessão, né, você tem na realidade só 150 quilômetros duplicados. Então, de 800 quilômetros, somente 150, deputado? Só 150 quilômetros duplicados. E aí, o que aconteceu? Se nós fôssemos cumprir aquilo que estava colocado no contrato de concessão, tem uma cláusula colocando que deveria ter um reequilíbrio para baixo. Isso é, deveria ter um desconto nessa tarifa de pedágio. Que valor que é esse desconto? Foi estipulado pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, um desconto de 52% do valor do pedágio. Então, esse pedágio não deveria estar sendo reajustado em 17%, ele deveria estar sendo reduzido em 52%. O contrato é claríssimo. O que está acontecendo? A ANTT, ela entrou na justiça, conseguiu uma liminar, então ela está se segurando com base em liminares e forçando a ANTT, sabe-se lá por quais meios, para conseguir esse reajuste. É a inflação do período. Tudo bem, só que você tem que olhar o contrato de maneira equilibrada. Um contrato tem sempre dois lados. E eu acho que a gente tem que olhar principalmente para o lado do cidadão que está morrendo na BR-163, que toda semana nós temos uma notícia de uma morte, de um acidente, seja envolvendo pessoas, só para falar também dos animais que morrem ali naquela pista, problemas de competitividade da nossa economia, você não está conseguindo produzir e escoar a nossa produção através da CCR, da BR-163. Então, uma série de problemas que esse pedágio, esses 17%, é quase como se fosse a gota d'água que transporta o copo. Agora, deputado, para quem está nos ouvindo, né, só para te entender, depois de tanto tempo, né, qual que é a justificativa da concessionária em não duplicar as demais quilometragens aí previstas em contrato, né? E é uma coisa gravíssima, porque se fosse a nossa casa, um funcionário não cumpre, né, o que está ali de acordo com o contrato de trabalho, o funcionário ele é dispensado, ele é demitido. Exatamente. E o que eu estou dizendo, quando eu peguei esse assunto aqui como pauta, que é o seguinte, são tantos problemas que eu acho que a ANTT, ela está protegendo a CCR-MS Via e ela está sendo leniente, ela como órgão reguladora deveria ter sido mais dura. E na minha avaliação, diante de tão flagrante descumprimento contratual, ela deveria ter declarado a caducidade do contrato. O que é a caducidade do contrato? Tem uma cláusula que diz o seguinte: você não está cumprindo aquilo que está no contrato. Isso é uma ruptura de contrato. Você está rompendo o equilíbrio jurídico desse contrato. Logo, nós deveríamos romper. Na minha avaliação, deveria ter sido aplicado sanções e multas, e a União ter pegado para si novamente essa concessão e pedido a indenização.
Ao contrário disso, o que aconteceu? Em 2014 ele ganhou a concessão, né? Aí passou 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 8 anos depois, a NTT firma com a CCR-MS Via um primeiro termo aditivo nesse contrato de concessão que estabelece, pasme, primeiro, a suspensão de todas as punições, porque ela disse que queria relicitar, tá? A NTT, a CCR entregou a rodovia novamente, falou, quero não entregar, quero mais, não quero mais. Tudo bem, só que isso não te exime de pagar as multas, correto? Na minha avaliação deveria ter sido aplicado todas as multas, todas as sanções. A NTT suspendeu a obrigatoriedade dos investimentos até a duplicação. Ela tinha uma garantia que estava colocada nesse contrato. O que era essa garantia? Uma no valor de 175 milhões e outra no valor de 325 milhões. O que é isso? Se ela não realizasse os investimentos, a NTT poderia fazer o saque dessa garantia, executar as garantias. Valor de de exatos R$500 bilhão. O que a NTT fez? Permitiu que a concessionária sacasse 325 milhões de reais, ou seja, não executou a garantia. E por último, estabeleceu que nesse processo de relicitação, o próximo concessionário que pegar essa BR-163 ainda vai ter que indenizar a CCR-MS Via dos investimentos que ela fez originalmente de 150 quilômetros. Quer dizer, é um contrato completamente desequilibrado. O que está sendo feito hoje com a BR-163 é um crime contra o Mato Grosso do Sul que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres está fazendo. Então, aí, diante de todo esse conflito, de todo esse problema, eles vêm e ainda colocam um reajuste de 16, quase 17%. Ora, aí nós, juntamente com a bancada federal, nós fomos a Brasília e batemos a porta do Rafael Vitali, que é o diretor-geral da agência, e dizemos o seguinte: olha, pessoal, ou vocês sentam à mesa conosco para rever e suspender esses 17%, ou nós vamos buscar outras medidas. Quais são essas outras medidas? A bancada federal entrar com um projeto de decreto legislativo sustando esse reajuste. Então, a bancada federal, através do Parlamento Federal, pode fazer a suspensão. Esse é um processo que começou a andar. Bom, isso tem um tempo para passar, não é tão rápido. Outra medida que nós podemos fazer é que, se não for suspenso os 17%, entrarmos na justiça buscando uma liminar suspendendo os 17%. Bom, até o dia 4 de setembro, que é uma segunda-feira, nós esperamos uma resposta positiva ou negativa da NTT. Na hipótese de ser negativa, nós vamos buscar esses dois caminhos que eu mencionei. Bom, deputada, a gente está ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul, inclusive em áreas, né, ali no Ayanduí, região de Carapó, região de Rio Brilhante, região aqui mais para o norte, né, depois de Jaraguari, onde tem pedágios, né, sendo cobrados. E aí a pergunta é, se o senhor teve um encontro, né, junto com a bancada federal, com o presidente da NTT, ele falou o quê? Qual que é a justificativa dele? Ele fala o seguinte: olha, vamos revisar, deu esse prazo até o dia 4 de setembro, mas enquanto isso a gente está pagando o pedágio, deputado. O argumento deles chega a ser simplório. É assim, estou cumprindo o que está colocado no contrato de concessão. Eu falo assim, então você está cumprindo só para um lado, porque do outro ele está descumprindo completamente o contrato e você não está fazendo nada. Você não está sancionando, você não está executando garantia, você não está penalizando, você não está endurecendo o jogo com essa concessionária. Essa é uma das maiores empresas do Brasil. A CCR-MS Via é uma empresa que é listada em bolsa, tá? É uma empresa gigante nacionalmente. E aqui no Mato Grosso do Sul está fazendo o que quer por conta da leniência dessas autoridades reguladoras nacionais que estão olhando o Mato Grosso do Sul e parece que estão esquecendo o nosso estado. Então nós fomos lá dizer o seguinte: nós não vamos mais aceitar essa forma como o Sul Mato Grossense está sendo tratado e vocês precisam suspender imediatamente esses 17%, entrem em contato com essa concessionária e vamos estabelecer outros termos de negociação. O contrato, ele tem que ser equilibrado, ele tem que olhar para os dois lados. Eles não cumprem o lado deles, eu acho que não é razoável você colocar 17%. Na verdade, não é 17%, nós temos que reduzir o contrato em 52%. É o que está escrito no contrato de concessão. Agora, antes de chegar em Brasília, deputado, houve uma conversa com a empresa aqui em Mato Grosso do Sul ou não chegou a ter esse contato? Não, o que nós fizemos? Através da Assembleia Legislativa, eu e outros deputados estaduais, nós protocolamos para a mesa diretora um convite
para que o presidente da CCR-MS Via viesse até a casa para dar explicações aos deputados. Então, ainda está no prazo de 15 dias, nós temos aí mais uma semana para isso acontecer, na expectativa de receber o presidente da empresa para fazer a explicação para os deputados. Eu acho que a gente tem que abrir um parênteses aqui, deputado. Eu estou fazendo muito ponte aérea Campo Grande e Dourados, você brinca que é ponte aérea, e realmente a duplicação de Campo Grande a Dourados, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que eu vejo com frequência, uma BR larga, né, sinalizada, pontos ali da CCR, MS Via. Esse trabalho que já foi cumprido, pessoal, só para vocês entenderem, é um ótimo trabalho. Porque assim, se acontece um acidente, por exemplo, em pouco tempo, se não chega a Polícia Rodoviária Federal, se não chega o resgate, as equipes de resgate da CCR são as primeiras a chegarem. Ponto. Primeiro ponto positivo. O que está em discussão que é o seguinte... Mas lembrando que isso é obrigação dela, exatamente, né? A gente está fazendo pagando, favor. A gente está pagando por isso. Agora, o que está faltando lá atrás, o que foi acordado não está sendo cumprido. E a pergunta que está faltando ser esclarecida é isso mesmo. Por que não está sendo cumprido? Não é verdade? Exatamente. Então, volto a falar. Imagine só um caminhoneiro, um carreteiro que passa ali todo dia, paga por eixo um pedágio. Imagine com aumento de 20%, quase, né? 17%, todos os dias. Exatamente. Então, eu acho que isso é abusivo, é injusto. E, na verdade, vai servir um pouco de lição para que nós possamos olhar para outras rodovias federais que precisam ser colocadas também como prioridade. Você pega, por exemplo, a 060. Quando você vai ali para Sidrolândia, você viu a quantidade de carros que tem ali? E acidentes ultimamente, né? Você pega, por exemplo, a 267, que corta de maneira transversal o nosso estado, mais ali ao sul. Você pega, por exemplo, a própria BR-262. Eu estive na quinta-feira passada agora, em Três Lagoas, discutindo na Câmara Municipal o processo da licitação da BR-262. Também extremamente importante, e não entrou ainda no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, porque ainda careciam de estudos dessa modelagem regulatória, toda essa questão econômica, financeira e jurídica, mas eu penso que também o nosso estado tem que colocar como prioridade a licitação da BR-262 e não incorrer nos erros que nós tivemos ao fazer essa licitação da BR-163, porque nós estamos amargando um prejuízo com essa concessionária, temos que retirar essa concessionária, ou outra discussão que está sendo colocada é repactuação, tá? Saiu um acórdão do Tribunal de Contas da União permitindo a repactuação com as concessionárias. Então essa é uma discussão que a NTT está fazendo. Mas no caso da 262, eu penso que nós precisamos sim exigir a duplicação. Hoje a 262 está abarrotada de carros, de caminhões, de treminhões. Se você pega, por exemplo, aquele trecho ali de Água Clara até Três Lagoas... Ribas, Água Clara, né? Agora Ribas ali com aquela fábrica, uma fábrica de 20 bilhões de reais. É o maior investimento das Américas que está sendo feito em Ribas do Rio Pardo. Então, um fluxo muito grande. Só de acidentes no primeiro semestre, Rodrigão, nós tivemos 81 acidentes no primeiro semestre. Nós tivemos 11 mortes na BR-262. E uma estatística que eu fiquei impressionado com a relação à morte de animais, numa estatística de 2017 até 2020, 12.400 animais mortos no Mato Grosso do Sul, vítimas de atropelamento. Então, é uma coisa assim, uma verdadeira matança que está sendo feito. E isso que essa estatística subestima, tá? Porque calcula-se que metade dos animais nós não consigamos fazer o registro. Por quê? Ocorre um acidente, o animal consegue cruzar a pista e ele está machucado, ele vai morrer ali no acostamento, num lugar mais escondido, mas ele morre. Então, isso não entra na contabilidade. Então, nós estamos falando de 12.400, pode ser o dobro disso. Então, estatísticas chocantes, a meu ver. Então, nessa relicitação, ou nas novas licitações que a gente tem que fazer aquele programa que é a chamada Estrada Viva do governo do estado. O que é isso? Quando você faz a duplicação, o número de mortes de animais aumenta muito mais, porque o animal ele vai ter muito mais dificuldade em cruzar. Tempo para cruzar as duas pistas, né? De cada lado. Você está entendendo? Então a gente precisa colocar cerca de contenção, principalmente quando está passando perto de riacho, de parte que tem água, de rio, ou quando tem mais mata, onde é mais densamente
povoado de árvores, e fazer aqueles locais de passagem que é por debaixo. Então você tem uma galeria que se abre de forma que o animal possa passar de um lado ao outro da pista. E até mesmo, assim, macaco, é uma coisa que eu não tinha pensado, mas eles colocam uma espécie de uma rede ligando um lado e o outro da rodovia, para que os macacos possam cruzar também, que você tem muita morte disso. Então é anta, é macaco, é capivara, a quantidade de passarinho que morre. Olha, é impressionante isso tudo. Então eu acho que está na hora do Mato Grosso do Sul fazer todas essas discussões. Eu penso que a Assembleia Legislativa tem que olhar de maneira mais perto disso, e é o que eu estou me propondo a fazer. Bom, 7 horas e 31 minutos, atenção Dourados e Três Lagoas, fiquem agora com a sua programação local. Eu volto aqui para Campo Grande e região. Deputado, a BR-163 é uma rodovia federal, né? Então, assim, federal. É um órgão federal que cuida ali, teoricamente. Esse olhar da Assembleia, esse olhar do senhor enquanto deputado estadual chama a atenção porque lesa o nosso estado. E a Assembleia, ela tem algum poder, eu vou colocar dessa forma, igual o senhor falou, acabei de ir em Brasília, competência para lidar com isso? Olha, isso é bem colocado. A competência, ela é federal. Ocorre que está ocorrendo no nosso estado. Então, está doendo aqui para nós, não é lá em Brasília que aparece o problema. Então, o problema que está surgindo e nos pegando aqui impondo uma solução local. A gente tem uma possibilidade de fazer o deputado pode fiscalizar os atos do executivo, né? Nós temos a fé pública, temos o grande poder do deputado, na minha avaliação, é o microfone. Por quê? Através do microfone, através da mobilização da opinião pública, é que a gente consegue mudar a coisa, né? Então, é isso que nós estamos fazendo com que nós possamos dar um olhar diferenciado e fazer com que a lei possa ser cumprida. Então, exercendo pressão, mobilizando os deputados federais, verificando espaços jurídicos, eventualmente na justiça, para que a gente possa fazer valer os nossos direitos. E o que é importante é você lutar. Se você deixar do jeito que está, eles ganham. Ele vai ficar do jeito que está, eles ganham. Quer dizer, isso está acontecendo desde 2014, são aí 9 anos, né? Quer dizer, 9 anos que o nosso estado está sofrendo por conta da CCR-MS Via e nada acontece. O senhor falou uma coisa, deputado, que me chamou a atenção. Eles já entregaram e falaram, olha, eu não quero mais as rodovias, a BR-163. Eles já falaram isso, é isso? Já falaram isso em 2021. Só que não houve uma outra licitação. Não, ainda não. Então, depois de 2021, eles assinaram esse termo aditivo, onde basicamente a NTT passa a mão na cabeça do concessionário, alivia eles de absolutamente tudo e estabelece um cronograma para fazer a relicitação. Que não há prazo ainda. Que eles acabaram de prorrogar agora por mais 2 anos, tá? Esse processo de relicitação. Nesse interim, o que aconteceu? Saiu uma decisão do Tribunal de Contas da União, é um acórdão, permitindo, na avaliação do tribunal, que a NTT, que é um órgão da União, pudesse repactuar esses contratos que estão inadimplentes, como, por exemplo, da BR-163, como, por exemplo, da chamada Malha Oeste, que é aquela ferrovia que corta o nosso estado de Corumbá até Três Lagoas, né, passando por Campo Grande. Então, através desse acórdão, em tese, a União poderia fazer essa repactuação. Significa que a NTT poderia, a critério dela, olhar para esse contrato com a CCR-MSV e dizer o seguinte, olha, realmente a CCR descumpriu, mas nós vamos olhar daqui para frente em outros termos e nós vamos remodelar esse contrato em outros termos. Eu pergunto, e quais seriam esses outros termos? A gente precisa consultar a opinião pública, porque eles não têm liberdade total de colocar no papel aquilo que eles querem, né? E, na minha opinião, o que eles fizeram com esse contrato, com todo esse perdão que eles deram para a CCR-MS Via, está sendo feito ao arrepio da lei. Tá? Inclusive, nós estamos verificando formas de juridicamente rever todos esses atos. Então, tem essa possibilidade da relicitação, eu acho que a gente tem que ficar atento com relação a isso. É possível uma relicitação, uma repactuação? É possível sim. Agora, desde que nós possamos salvaguardar o interesse do Mato Grosso do Sul. Agora, ela fala por que ela não quis mais administrar a rodovia, o deputado? A CCR fala assim, olha, eu não quero mais, porque começou tão bem, né? Pois é, começou bem, é verdade.
Eles dizem que houve um aumento muito significativo do custo do asfalto, e de fato teve mesmo, né? A gente teve uma pandemia ali do meio também, né? Mas o problema já vinha desde antes. Vinha desde antes da pandemia, tá? Porque houve uma elevação do preço do petróleo, o petróleo é base para fazer todo o que eles chamam de CAP, de uma série de outros produtos derivados que vão fazer o asfalto, teria tido um aumento de 87%, e isso não teria sido refletido no preço do pedágio. Além disso, eles mencionam que houve uma lei dos caminhoneiros, e essa lei dos caminhoneiros teria permitido um aumento da tonelagem de cada um dos caminhões, e isso teria atrapalhado, aumentado os custos de manutenção, e outras coisas que eles estão alegando. Agora, alegar, todo mundo pode alegar, né? Quando você está inadimplente, não está fazendo alguma coisa, algum argumento jurídico você vai utilizar. E eles disseram o seguinte, que também veio aquela crise de 2009, 2008, 2009. Você lembra aquela crise dos Estados Unidos, crise econômica dos Estados Unidos, o subprime, uma crise internacional, era ainda governo Dilma ainda, e de fato aconteceu. Agora, crise, Rodrigão, acontece a cada 3 ou 4 anos. A economia de mercado ela é cíclica, ela entra em crise. Agora, você não pode alegar esse tipo de coisa para descumprir o seu contrato de concessão. Existem formas de você resolver esse problema sem ter que colocar o problema pro contribuinte, que é o elo mais fraco. Então eu acho que os argumentos deles não procedem, tá? Eu acho que tudo que eles estão alegando não é suficiente para justificar esse tipo de tratamento que eles estão fazendo, de modo que eu acho que a gente tem que endurecer o jogo com a CCR. Se a gente apertar, se a gente sancionar, se a gente fizer a execução das garantias e exigir o cumprimento da lei, pode ter certeza que eles vão fazer. Bom, prazo final dia 4 de setembro. Tem uma resposta dia 4 de setembro, ou negativa ou positiva. Exatamente. 4 de setembro, lá em Brasília, nós vamos esperar resposta positiva ou negativa. Próxima segunda-feira. Se for negativa, nós estamos analisando a possibilidade de judicializar. Bom, eu recebi aqui Pedro Cian Neto, deputado estadual. Deputado, vou pedir uma gentileza para o senhor. 4 de setembro, saiu uma resposta. Mande para a gente a informação para a gente continuar acompanhando esse caso aqui no nosso programa, combinado? Ok, muito obrigado, Rodrigão. Um prazer estar aqui com você. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Você sabe que, só para encerrar a tua entrevista, me lembra muito uma música que é o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico, né? É isso, é o que dá a entender, né, gente? Imagine só você ser perdoado de uma dívida bilionária. Exatamente. Imagine. A corda parece que sempre estoura pro lado mais fraco, né? Exatamente. Eles, ao invés de olhar o contrato e proteger o cidadão, estão querendo proteger a CCR. Eu não vou deixar isso acontecer, não.